Não sei. Dúvida. É complicado. Daniel, todo mundo tem muita curiosidade com espírito. Teve um programa aqui que foi feito nesse estúdio e aí falaram que tinha espírito, que não tinha espírito. Como que você pode falar pra gente assim, no sentido... que você via quando você era criança? Como que aconteceu essa espiritualidade em você? Você começou a ver gente que não estava no lugar, que nem tem nesses filmes que se vê. Vejo gente morta, né? I See Dead People. Como é que foi? Então, na verdade, assim, eu tenho uma captação energética bastante forte e eu acho que, assim, no começo você vê isso como espíritos, né? Que é até mais engraçado, mais assustador, né? E eu não digo que não existam influências do outro lado da vida. Existem, mas elas não chegam nesse momento do espírito que está aqui vagando. O problema é que é assim, que aí o pessoal vai entender muito mais. Vamos supor, como nasce o espírito que está, por exemplo, aqui. Tá. A pessoa chega, ela começa a reclamar, ela começa a falar um problema, ela começa a brigar, ela joga essa energia na parede. Essa energia fica ali. E aí ela vai acumulando, ela vai acumulando. E ela, às vezes em 3, 4, 5 dias, ela acumulou. Quando ela acumulou, ela está lá. E de uma hora para outra ela se desprende. E se tiver outras pessoas na casa interferindo nessa energia negativa, ela se torna uma energia consciente. Então a gente chama de estado de miasma, ameba e o encosto. O encosto, na verdade, que é o tão famoso das igrejas, é um ser mesmo, que está ali. Por quê? Porque a pessoa vivia reclamando, porque a pessoa não tinha uma noção do que ela estava fazendo. Então você chega numa casa com certos aparelhos, como eu disse, eu fiz parapsicologia, você passa nas paredes de uma casa, você vê repetições. Existem testes disso, que é EAV, que você passa com o aparelho e aí você ouve vozes. Mas não são espíritos, são as energias plasmadas dentro daquela casa. Só que aquilo age na tua vida. Então a nossa curiosidade é exatamente essa. Nesse momento aqui, agora, você conseguiria dizer, porque esse estúdio já teve esse tipo de papo e tal. É uma casa super antiga. Sim. E aqui tem vários podcasts. Então você fica olhando para a direita e para a esquerda, já tô ficando assustado já. Acaba se tendo uma coisa, porque Mas assim... o que você vê exatamente? Conta pra... Isso é curiosidade mesmo, Sim. De coração. Porque eu olho e vejo uma cortina. Você tá vendo outra coisa. Talvez eu sinta alguns problemas que irritam, assim, vem disso. Às vezes a gente entra no estúdio já mais irritado e tal. Eu acho que a primeira coisa, por exemplo, a gente tem uma porta de entrada. Nesta porta de entrada, quando você passa, você tem uma energia. Por duas situações. Por ser um estúdio, a porta vive mantida fechada, a iluminação fica debilitada e todo e qualquer pensamento e ansiedade gerado naquela porta fica dentro dela. Então é como se ela fosse um portal para um local que você vai entrar e... Uau! E aí quando você pega e você vê o movimento das coisas... Você começa a sentir. Então, por exemplo, se eu olhar, eu falo, meu, ali tem. Ali a coisa não tá andando. Não tá bem. E aí você fala, mas dá pra ver isso? Existem técnicas que a gente pega que é você entrar num ambiente e falar sobre a pessoa, falar sobre o ambiente, né? Teve um programa muito querido, inicialmente até não aceitei, fui convidado logo de cara, mas como era um programa muito novo, a gente não fomos. Eu falei, não sei qual era o programa, qual era a pegada. E no final das contas o programa foi maravilhoso. Foi um programa até que eu fiz nos Estados Unidos, algumas matérias sobre isso que foram muito legais. Que é o quê? Você entra num ambiente e aí, ó... Já começou. Começou. Você tá vendo? Já movimentou, já começou o espírito rodar. E aí o que acontece? Você entra no local e você fala. Você fala o que ocorreu naquele local. Aqui no Brasil teve esse tipo de programa também. E nesse tipo de programa você entra num ambiente e você fala, meu, aqui alguém ficou doente, aqui alguém viveu assim, alguém foi morto. E tá lá. Foi o que eu falei, é a energia que está plasmada no ambiente. Quanto tempo fica? Às vezes 15, 20, 30 anos. E está lá. Envolveu, principalmente quando envolve sangue, foi o que eu falei, envolve prazer, sexo ou meditação clara, aquela energia vai estar na sua casa.
né? Então, é muito fácil a gente identificar. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a cura de uma casa, eu faço também alguns trabalhos com casa, eu entro naquele ambiente e eu saio falando, ó, meu, aconteceu isso, aqui tem uma energia, esse presente foi te dado e esse presente não é legal, porque veio com muito pensamento negativo, tal. Então, quer dizer, energia é uma coisa que está em tudo.